Bom, mais um vídeo. Uma pergunta. Cite três setores produtivos que têm a ver com engenharia e que o Brasil é um dos países que está na vanguarda do desenvolvimento. Bom, o que que é vanguarda? É quando é pioneiro. Pioneirismo, gera o pioneirismo, tá? Então, quando eu falo em vanguarda, vamos pensar que é algo que está na frente. Explique o que se desenvolve aqui, o que se desenvolveu ocupando esse país uma posição de destaque. Porque fala-se muito, Brasil é país desenvolvido, subdesenvolvido, que compra a tecnologia de outros países, mas tem algumas exceções, tá? Cite ao menos o nome de uma empresa de destaque para cada setor produtivo citado. Vamos lá. Esses dias eu vi uma notícia de que a Embraer, se você sabe que é brasileira, ela está numa posição de liderança no mercado dos Estados Unidos no mercado de jatos executivos, tá? Então a Embraer desenvolve aviões executivos, militares, aviões de passageiros até em torno de 100 passageiros, voltada à aviação regional, tá? Então é uma empresa que desenvolve tecnologia, é, desenvolve equipamentos, produtos, né? Mas também adquire de terceiros para no final das contas ser responsável pela montagem dos aviões. Aí vocês pensam uma empresa como Embraer, né, não é apenas montagem, é desenvolvimento tecnológico, tem lá centro de tecnologia, pessoal que faz modelagem computacional, tem lá túneis de vento. Aí o professor Ramon sabe explicar muito melhor do que eu, porque ele conhece a Embraer, né? Já trabalhou indiretamente lá. Quer dizer, não sei se trabalhou, não sei se falei besteira, mas ele conhece com certeza. Então, um dos exemplos aí é a Embraer, né, que é aviação, tá? Que tem a ver, né? Obviamente que engenharia de energia, porque vocês vão mexer em túnel de vento, mecânica dos fluidos, etc. Então, quem trabalha com avião pode ser profissionais formados em engenharia mecânica, aeronáutica, aeroespacial, energia civil, tá? Porque engenharia civil não é só concreto, areia e tijolo, é também estruturas metálicas, tá? A Petrobras, por exemplo, é a segunda empresa e recentemente, né, há 15, 20 anos atrás, começou a desenvolver tecnologias pioneiras, né, na vanguarda da prospecção e de petróleo em águas profundas, tá? Isto é, o que que faz lá a Petrobras? Desenvolveu equipamentos, soluções junto com empresas terceirizadas, nacionais e estrangeiras, para extrair petróleo que fica aí a quilômetros e quilômetros do solo marinho, adicionado também a mais de 1.000 metros de coluna d'água, né? Isto é, no fundo do mar. Aí tem outros exemplos, né? Falei da Embraer, falei da Petrobras. Também pode se falar de empresas do setor sucroenergético, que não apenas, né, produzem etanol e açúcar, tá? Também algumas empresas menores que desenvolvem equipamentos voltados ao setor sucroenergético e que exportam para outros países. Tem empresas que produzem caldeiras, turbinas a vapor, soluções na área de automação do setor sucroenergético, né? Visto que o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo, exportador também, maior produtor de etanol de cana do mundo, né? Então, no Brasil tem várias empresas que desenvolvem caldeiras, turbinas a vapor, soluções de automação, como falei para vocês já. Por exemplo, do setor assim, de turbinas a vapor, tem uma empresa que se destaca que é a empresa chamada TGM, né, de turbinas a vapor, né? Tem uma fábrica em Sertãozinho, que é a região de Ribeirão Preto, e também Sertãozinho tem fábricas lá de caldeiras, moendas, diversas soluções para esse setor, tá? Deixa eu ver. Falei aí de exploração de petróleo, aviões, né, produção de biomassa e biocombustíveis, né, comentei também, tá? Não tem muito a ver com engenharia de energia, mas pode ter a ver com engenharia. As companhias nacionais de papel de fibra curta. Quando fala papel de fibra curta, eucalipto especialmente, tá? Por quê? O que que é fibra curta? Celulose de fibra curta é aquele que é usado para produção de papel. Papel para escrever mesmo, papel sulfite, papel de caderno, papel de revista. Fibra longa que você vai ver mais em jornais. Fibra longa é mais de árvores de conífera, florestas de coníferas, hemisfério norte, né? Por exemplo, um dos maiores produtores, não sei se ainda é uma produtor de celulose de fibra longa do mundo, é o Canadá.
O Brasil importa papel? Importa, mas principalmente de fibra longa do Canadá para o jornal. Fibra curta, ao contrário, o Brasil exporta e está aumentando a sua produção. Eu lembrei outro exemplo, né, que por motivos óbvios tem que ser fibra curta, papel higiênico, né, produtos sanitários, higiênicos também. E a tecnologia de aprimoramento dos processos industriais da celulose, especialmente de fibra curta, foi desenvolvida aqui no Brasil, principalmente pela companhia Suzano. Tá? Isso a partir da década de 60. Entre outras soluções, né, de menor porte que o Brasil desenvolveu, né, que teve ou ainda está na vanguarda, tá? Que possibilitou aí desenvolvimento de grandes processos industriais com grandes faturamentos, tá? Agora, geração fotovoltaica, por exemplo, o Brasil infelizmente não está na vanguarda, tá? Pode até ter algumas fábricas aí de soluções, equipamentos fotovoltaicos, mas o Brasil ele importa muito, principalmente módulos fotovoltaicos, o Brasil é um grande importador, inversores também. E de geração eólica, não vou dizer que está na vanguarda, mas tem algumas fábricas de capital estrangeiro aqui no Brasil que inclusive exportam, por exemplo, na Celes, que é o coração, né, do gerador eólico, Torres, Paz, enfim, mas não vou dizer que está na vanguarda. Setor automotivo, esquece. Nenhuma empresa está na vanguarda do desenvolvimento, né, visto que as marcas que tem no Brasil são todas estrangeiras, né? Que mais? O Brasil está na vanguarda do desenvolvimento no setor agropecuário também, mas dependendo da cultura agrícola, tá? Por exemplo, de cana, criação de gado bovino, né? É isso, tá? Vamos para partir para outra. Essa eu já comentei, mas vou comentar de novo. Redundância. Redundância é aquela situação dentro da engenharia, diversas engenharias, especialmente mecânica, elétrica, de energia, química também, em que é necessário ter um equipamento similar de stand-by. Ah, por exemplo, bombeamento de água de um prédio. Ah, uma bomba está funcionando, dá pau, então a outra automaticamente tem que estar funcionando. Mudança também se encontra naquela situação que os dois equipamentos essencialmente estão funcionando ao mesmo tempo. Por exemplo, turbina de avião. Isto é, tem que ser modelos, especificações exatamente iguais, para não ter uma diferença de empuxo, né, no caso de avião, uma diferença de torque, potência, enfim. Né? Então tem que ser equipamentos exatamente iguais. Tá? Bom, exemplos relacionados à energia já comentei, né? Bombeamento de água. Quando fala bombeamento, também pode ser de água, também de esgoto, turbinas de avião, já comentei com vocês. Vamos supor que dá pau aí, não sei se é o caso, né? No motor de um navio. Será que. Talvez navio acho que teria apenas um motor, mas poderia ser exemplo de redundância se tivesse dois, né? Ah, por exemplo, hidrelétricas. Hidrelétricas geralmente é mais de um conjunto turbina e gerador, né? Aí é bom, né? Geralmente, eu nunca vi, acho que todas as hidrelétricas são assim, conjunto turbina e gerador sempre a mesma potência, né? Outra aqui, 13 empregos de existência no Brasil que foram praticamente extintos nos países desenvolvidos. Eu comentei isso em aula, mas visto que tem gente que deu respostas incorretas, é melhor comentar com vocês uma coisa. Aqui eu não estou falando exatamente na área de energia, né? Eu estou falando assim algo mais geral. Por exemplo, o primeiro exemplo que eu dei, né, nas aulas, eu até falei acho que duas vezes, não sei, é o frentista. E que por força de lei na década de 90, o governo federal na época obrigou que qualquer posto tivesse um frentista sob a alegação do fato de de evitar das pessoas da população manusear com produtos inflamáveis, no caso combustíveis. Então, sob a alegação, né, de evitar que o público leigo manuseie, né, mexe com produto inflamável, achou conveniente deixar isso com pessoas que manipulam, né, com mais frequência. No caso, os frentistas, né, que subtende que eles tenham capacitação para tal. Tá? Mas, em compensação, em países estrangeiros, como por exemplo Portugal, não tem a figura do frentista, a própria pessoa que coloca o combustível no carro, né? Então, é algo discutível, né? Bom, também é o exemplo do cobrador de ônibus, embora em muitos lugares no Brasil a figura do cobrador já foi extinto, em outros países também, por conta do advento de soluções mais automatizadas, eletrônicas, né? Começando aí com o advento dos cartões, onde não necessita da pessoa, né, de receber o dinheiro. Então, a própria máquina existente no ônibus ou em
veículos leves sobre trilhos, bondes, etc., né, ter lá o leitor do cartão, né, também podendo ler o QR Code de um celular, né, enfim. Ah, mas algumas pessoas ainda podem pagar em dinheiro e sobrecarregando o trabalho do motorista, né? Ah, mas tem alguns serviços metroviários mundo afora que não tem mais a figura do como é que se fala, né? Do balconista, né? Não tem aquela mais o balcão, né? Para comprar os bilhetes, né? É uma máquina onde você passa o cartão de crédito, por exemplo, né? Para estar conectado aí junto ao celular. Então, dificilmente se encontra nos países de primeiro mundo aquela pessoa atrás do guichê, atrás do vidro blindado, como tem em São Paulo, por exemplo. No máximo, a pessoa, um segurança, uma pessoa que acompanha e alguém caso tem alguma dúvida. Isso é muito interessante, principalmente em cidades turísticas, onde sempre chegam pessoas de outros países que não estão assim climatizadas, ambientadas, né, com os sistemas daquele país. Vamos supor, o brasileiro está acostumado com o serviço de São Paulo, chega lá na bilheteria, no guichê lá em São Paulo, compra lá o papelzinho, né, o bilhete, vai para Madrid, por exemplo, que o sistema é diferente, tem que ter uma pessoa para acompanhar, sempre tem, para dar esse apoio, né? Mas depois de ensinar, né, a pessoa depois vai fazer tudo sozinha, né? E por que que nos países de primeiro mundo tem todo esse trabalho de automação, diminuição da presença do ser humano? Por conta, né, dos altos salários, encargos trabalhistas, tal, o custo da mão de obra é maior, né? Ah, bom, três empregos, eu falei da figura do frentista, a figura do cobrador de ônibus, né? Também do vendedor de bilhetes, né? No Brasil ainda tem muito por conta da baixa qualificação, né, a presença de vendedores porta a porta de produtos diversos, tá? Por exemplo, em centros e cidades turísticas, tem muita gente vendendo a mesma coisa, né, os mesmos itens, por exemplo, souvenirs, tá? Em outros países tem menos disso, mas não por força de lei, nada disso. É por conta da maior qualificação, né, nesses países mais ricos, né? Tá. Então, os motivos para a manutenção desses empregos no Brasil, no caso frentista, força de lei, mas principalmente por conta da baixa qualificação, alta índice de informalidade no Brasil, né? Geralmente, trabalho informal é mais para o pessoal que trabalha no comércio, fazendo serviço braçal, vendendo produtos, carregando produtos, né? Serviços mais pesados. Comente sobre a evolução dos veículos leves nas últimas décadas e seus desafios tecnológicos. O principal desafio tecnológico é a, o atendimento à legislação ambiental de cada país para visando a minimização das emissões, né, a diminuição da poluição. Há também, né, a concorrência do carro elétrico, também, né, a longo prazo, mas vamos falar sobre a evolução dos veículos leves. Visa o quê? Aumento do conforto, aumento da segurança e diminuição do consumo de combustível, isto é, aumento da eficiência. Então, pode-se falar evolução dos motores, injeção direta, bloco de alumínio especial, que torna o motor mais leve, motor de 3 cilindros, o que confere um motor menor e mais leve com menos componentes móveis, diminui custo de manutenção. Que mais? Falei injeção direta, comando variável de válvula. Daí não vou entrar em assuntos muito específicos da área da mecânica, tá? Mas esses são exemplos. É, tá? Visando tudo isso que eu falei para vocês: aumento do conforto, aumento da economia de combustível e aumento da segurança, né? Existe lá os Latin NCAP, Euro NCAP, né? No caso, são empresas independentes que faz testes, por exemplo, de crash test, né? De teste de choque, né? Para verificar se o carro ele é seguro, né? Na incidência de batidas a 60 por hora, quilômetros por hora, de frente e de lado, tá? Por que é importante que o engenheiro escreva bem e que domine a gramática? Bom, porque ele que vai elaborar laudos, normas, procedimentos, memorandos, etc., e tem que escrever de uma forma que seja inteligível, uma linguagem acessível ao público interessado em sua leitura, que pode ser um executivo, um engenheiro, um técnico, geralmente profissionais, né, que vão se preocupar, né, vão estar interessados na sua leitura. Então tem que, obviamente, evitar erros de concordância, português, né, acentuação, enfim, tá? Ah, tá.
Vou parar por aqui, tá? Aí, no decorrer aí, né, das provas, já corrigi 7 até agora, tá? De 20. E aí, acho que daqui para frente eu vou corrigir mais provas e ter menos vídeos, que vai coincidindo aí as questões. Mas se perceber que tem alguma resposta aí que não está adequada à pergunta, que eu achei que deve ser interessante comentar, eu faço vídeo aqui, tá? Talvez eu faça mais um ou dois, tá? Até mais tarde.